Olá, pessoal! Filosofia em poucas palavras, ou melhor, tudo em poucas palavras. É compartilhando que a gente abençoa e que a gente também ao mesmo tempo aprende, né? Então, se aprende aprendendo e ao mesmo tempo fazendo o que está se aprendendo. É necessário, né, para que você se desenvolva naquilo que você deseja ser. Então, a gente está aqui estudando sobre Guilherme de Ockham, um dos últimos filósofos da Idade Medieval, no século XIII, considerado como um dos maiores críticos, aquele que criticou a forma da compreensão predominante quanto ao debate, à busca do conhecimento, da definição do que são os universais. Guilherme de Ockham, ele vai ser alguém que vai pensar totalmente diferente, mas ele não vai ser só alguém que vai se desfazer do passado. Você encontra alguma coisa do passado. Ele foi um franciscano, né, um diácono franciscano, extremamente reverenciado, mas depois ele começou a pensar de uma forma diferente naquilo que não era a forma predominante de pensar. Ele teve que se retratar, né? Ele teve que fugir. Então, esse inglês, né, que também deu aula na França, escreveu várias coisas. Ele é um cara assim, bem respeitado, porque foi um dos filósofos que não só criticou a forma de pensar no campo acadêmico, filosófico, teológico, e como também criticou a estrutura eclesiástica da época. Por isso que alguns caras de nome, políticos, reis, gostavam bastante dele, né? Quando ele foi condenado a se retratar, ele procurou um refúgio e teve um dos reis que o resgatou para que ele não seja condenado. Não se sabe se ele se retratou ou não, mas é que se sabe que o cara é um cara que pensou bastante, e aí ele é considerado como, né, aquele que vai trazer a forma de pensar nominalista, né? Alguns consideram como o precursor ou como o pai do nominalismo, mas ele é aquele que faz a ponte entre a era medieval e a era moderna. Mas aqui a gente vai pensar com você sobre o signo natural e o signo convencional, né? Sobre esses elementos. O que é que nós precisamos pensar antes disso? Existem alguns termos nesse âmbito da lógica, chamado como termos tradicional, para a compreensão de certo discurso, de certos termos e, ao mesmo tempo, classificá-los, o que é que eles são. E entre esses, nós temos o termo considerado, de acordo à tradição, nesse requisito da lógica, o termo, né, o conceito ou a forma de agrupar alguns termos são chamados como categorimáticos. Categorimáticos quer dizer o seguinte: são aquelas coisas ou discursos que possuem significado em si mesmo. Eles têm o seu significado a partir dele mesmo. Não precisa de uma outra coisa para que eles tenham um significado. Dê-me tipo essa questão. Você olha a árvore, o significado de uma árvore está na mesma árvore. Não precisa. O termo em si já está definindo o que deve ser. Mas você vai ter os termos cicategorimáticos. Cicategorimáticos são aqueles termos que precisam de algum auxílio para que eles possuem significado. Por si mesmo, elas não têm significado nenhum, ou, como vai se dizer, elas não são nada. Por exemplo, todos. O termo todos por si mesmo não é nada. Todos o quê? Para que ela tenha um significado, ela vai precisar do termo categorimático. Por exemplo, todos os homens são racionais. O todos passou a ter uma utilidade, um significado. E esse todo, ele vai variar. Vai variar, não é absoluto. Você pode colocar em todos os carros, aí já tem uma outra coisa, né? Então, você vê que os termos que
categorimáticos são aqueles termos que por si só não têm significado, que precisam de outros termos para que obtenham significado. Já os termos absolutos são aqueles termos que têm significado em si mesmo e eles são fechados, são absolutos, que ninguém pode mudar. Por exemplo, os termos categorimáticos, ele pode variar. Mas os termos absolutos não, por si mesmo, não precisam de nenhuma referência para que eles tenham um significado. Já você também vai ter os termos que precisam de ser relacionados para que seja estabelecido um significado. Esses são chamados de termos conotativos. Os termos conotativos são aqueles termos que precisam relacionar os mesmos com algum elemento para que eles tenham significado, para que o significado dos mesmos seja estabelecido. Por exemplo, pai e filho. Você precisa relacionar esses elementos para que você saiba. É um pai porque tem um filho. É um filho porque tem um pai. Né? Então, pai e filho, você relaciona esses elementos. Porque se você só deixar, né, pai, pai, então pode ser pai, pai. Para que ele seja um pai, ele tem que ser um filho. Né? E para que ele seja também um pai, ele tem que também ter um filho. Assim você traz aqui o significado, estabelece esse significado como? Fazendo uma relação entre o termo pai e o termo filho. Você faz essa relação e isso vai estabelecer o significado. Se existe o pai e o filho, é porque o pai é aquele que contribui para que haja a gestação do filho. Então, é essa conexão para que se estabeleçam os termos conotativos. O significado dos termos conotativos estão na necessidade de haver uma referência para que elas tenham seu significado. E já agora vamos aqui pensando sobre os signos convencionais e os signos naturais. Em poucas palavras, você já sabe, signo convencional, coisas convencionais, então são aqueles signos que os próprios homens estabeleceram para trazer sentido e significado às coisas existentes ou criado por eles mesmos. Então são símbolos, são palavras, são conceitos, né, que os homens estabeleceram de acordo com as suas tradições, os seus contextos geográfico, histórico, para a compreensão do que quer dizer. Por exemplo, é diferente um francês falando uma vaca, ele vai chamar uma vaca de vacher. Para um francês, a vaca é vacher. Para o português, o termo é vaca. Então, tem essa variedade. O signo conceitual, ela varia, né? Ela depende do contexto histórico, geográfico de cada sujeito, para que seja definido. Então, ela também tem essa questão de você olhar para o mesmo, né? E o simbolismo do mesmo vai variar. E já o conceito natural, ou significado, o signo natural são aqueles elementos que possuem o simbolismo, o conceito em si mesmo. Normalmente o signo natural ele trabalha essa questão de conceito. O conceito das coisas não varia de acordo com o signo convencional por causa da linguagem, da religião. Não. O conceito natural é um conceito que está na essência do sujeito. Por exemplo, o conceito de um homem, apesar da variedade de termos homens por causa da linguagem, vai variando. Já o conceito de que eu ser um homem na China, no Japão, na Inglaterra, na França, Angola, Brasil, a ideia homem é uma ideia universal, não varia, está no sujeito, está no objeto em si. Mas agora, a forma de compreender vai variar no sentido de você trazer uma expressão, né? De acordo com o contexto, cada um vai trazer uma expressão do que é um homem. Mas agora, o conceituar o homem em si mesmo, isso não varia, né? Não é variável. Então, em poucas palavras, é isso. O signo convencional é um signo que vai depender do contexto convencional de cada cultura.
E já o signo natural é um signo natural. O conceito das coisas, o conceito das coisas está nas próprias coisas e não depende de outro para que seja definido. Então é isso, o signo natural, o signo convencional. Deixe o seu comentário, alguma coisa não ficou claro, comente, contribua aqui para que juntos aprendemos. E compartilhe, se inscreva. Fui.